Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, que agora o John do Timão está com a meta de bater 80 mil inscritos, tá? Agradeço a todos aí que já são inscritos, um abraço, um salve aí do John do Timão. Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter. A gente aí tá crescendo pouco a pouco nas redes também, uma conquista minha, uma conquista nossa, tá? E lembrando que aqui é um canal em prol do Corinthians, tá? Pra gente atualizar os torcedores, trazer aí muita novidade, muita resenha, mercado da bola. E ontem, tá, tivemos um jogão pela semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians lá no Maracanã. O jogo acabou em 2-2, os gols do Fluminense aí marcados pelo Ganso e pelo Arias, certo? E os gols do Corinthians pelo Renato Augusto e pelo Roger Guedes. Vou trazer um pouco aqui da história do jogo, tá, pra gente. O Corinthians entrou em campo com a escalação que eu havia falado pra vocês, tá? Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto, Renato Augusto, Adson, Roger e Yuri Alberto, certo? Então, essa, até o momento, é a escalação do principal do Corinthians, né? A escalação titular aí da nossa equipe, certo? E, cara, começou o jogo, bola com o Fluminense, vem um lançamento, o Fábio Santos erra, tá? Ele vai antecipar e erra, o cara já sai nas costas dele. O Balbuena vem para fazer a cobertura, o volante que tá perto, acho que é o Fausto Vera, tenta encurtar, o Gil balança, o Fagner balança, certo? Como o Fábio Santos saiu, ocorre o famoso balanço da zaga. O Balbuena sai no cara, o Gil fecha, o Fagner fecha, só que sobra o cara lá no fundo. E aí quem que teria que ter chegado? Ou o Duqueiroz ou o Adson, certo? Então olha o tanto de jogador que eu falei que poderia ter arrumado o lance, vamos colocar assim. Poderia ter resolvido a situação. O Balbuena foi, deixou o cara cruzar. O Fausto Vera não encurtou também, tá? E aí não... o Balbuena deixou cruzar, foi... Não, tô falando a situação do lance. Vem o cruzamento no segundo pau, nas costas do Fagner. Ele tenta recuperar, só que ele vem recuperar com a sola. Uma solada no Arias. Pênalti pro Fluminense com 25, 30 segundos de jogo. O árbitro tinha dado escanteio. O árbitro não deu pênalti na hora. O VAR chamou. Na hora que eu vi o primeiro replay, falei, pênalti. Pênalti, não tem como. Se fosse contra o Corinthians, eu ia querer pênalti. Porque foi falta. Dentro da área, pênalti. O árbitro vai, vê o lance, volta, marca o pênalti. E o Ganso bateu 1-0 Fluminense. Então assim, começou a semifinal 1-0 Fluminense. Tá? Como se tivesse tido um primeiro jogo. O Corinthians tomou 1-0, aí inicia esse jogo já tomando 1-0. A gente conseguiu controlar bem, tá? Esse início. Fluminense, obviamente, pelo apoio da torcida, por esse primeiro gol no início, vem com aquela empolgação. O Corinthians precisava o quê? Ter os pés no chão, a cabeça boa, pra aí, ó, tirar a pressão, tranquilizar, entrar no jogo, e aí a gente conseguiu. Conseguiu equilibrar, foi encostando, foi apertando, tirando espaços, até que a gente consegue o gol de empate. Num erro de passe do Fluminense, tá? Uma bola que vem da esquerda pro meio, um passe errado, acho que é do Nonato, né? O Yuri Alberto domina contra 3 jogadores do Fluminense. Acelera, espera o Renato acompanhar, ele desacelera, volta, e aí tá uma linha do Fluminense montada com 3 jogadores. 2 fechando o Yuri, e o Manuel ficou meio que na sobra com o Renato Augusto. O Yuri Alberto faz que vai dar o passe no pé do Renato. O Manuel já antecipa, certo? Pra já dominar e sair. O que o Yuri Alberto faz? Vira o pé, dá o passe nas costas do Manuel pro Renato sair cara a cara com o Fábio, só deslocar no canto, tá? Só bater cruzado e o empate do Corinthians. Pô, e aí o Corinthians volta pra partida. Qual que foi a outra grande chance do primeiro tempo? Com o Germancano. Um cruzamento que vem, o Fagner tá olhando não sei pra onde, não acompanha o Cano, ele sobe sozinho no meio da área, cabeceia, o Cássio faz uma defesaça. Defesaça do Cássio. Certo? Então assim, mais uma vez o Fagner desligado na zaga do Corinthians. Começa o segundo tempo.
que a gente espera? Pô, empatamos 1-1, deu aquela tranquilizada, acabou aquela euforia do Fluminense. Vamos dar uma respirada, pra quem sabe a gente buscar o 2-1. Uma vitória dentro do Maracanã seria sensacional. O que acontece? Sai a bola, começo do segundo tempo, sai a bola, gol do Fluminense. Também no primeiro lance. Primeiro lance do primeiro tempo, pênalti. Primeiro lance do segundo tempo, gol do Fluminense. Um lançamento, tá? Nas costas do Fagner. Nas costas do Fagner. Não acompanhou. Não acompanhou. O cara do Fluminense jogou a bola para dentro da área. O Gil foi cortar, cortou meia boca, jogou para frente da área, pro Arias pegar a bola que vem, ó, caindo no pé dele, bum, no ângulo. Sem chance pro Cássio. Tá? Sem chance pro Cássio. 2-1 Fluminense no começo do segundo tempo. E aí foi onde complicou pro Corinthians. Aí foi onde o Corinthians não teve tanta força assim para reagir. Foi no segundo tempo que o Fluminense tomou conta do jogo. Se no primeiro tempo o Corinthians jogou bem, conseguiu equilibrar, chegou no empate, deu essa outra chance aí pro Germancano, mas conseguiu também criar algumas oportunidades, poucas, mas conseguiu estar na partida, no segundo tempo o Corinthians só correu atrás do Flu. Só correu atrás. Dominava a bola, não criava nada. E correndo atrás. O Fluminense aqui, ó. Pum, 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 pum. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí o time do Corinthians cansou. Você viu o Renato Augusto em campo, 30 do segundo tempo, ele tava se arrastando. Se arrastando pra tentar chegar. O Renato dominava a bola, os caras do Fluminense, no meio. Não deixava o cara pensar. O Ganso, com todo espaço do mundo pra dominar, olhar, distribuir. Certo? O time do Corinthians cansou na segunda etapa. Depois tivemos as mudanças, tá? Você olha, entra Mosquito, Ramiro e Vital, tá? Para saídas aí do Adson, do Renato Augusto e do Yuri Alberto. Esse, pra mim, foi um dos problemas do Corinthians na partida de ontem, que na hora que você olha pro banco, dá até uma dor no coração, cara. Dá uma dor no coração. Você olhar e falar, meu Deus do céu. Vital, Mosquito e Ramiro. É o Mancini que tá comandando? E aí não é uma crítica ao Mancini ou ao Vitor Pereira pelas mudanças. É uma crítica a quem montou o elenco. Chega 2022, as opções que você tem no banco são essas. Tá? Esse é o elenco do Corinthians. Ah, John, mas deu certo porque saiu gol. Tudo bem, deu certo nessa partida. Mas o Corinthians, se quer brigar por títulos nessa temporada e nas próximas, pô, tem que mudar muita coisa nesse elenco, cara. Muita coisa mesmo. Enfim, e aí o Corinthians tentou pressionar no fim do jogo, né? Um lance que estava na defesa do Fluminense, o Fluminense já tinha recuperado a bola. Não lembro quem foi, acho que foi o Michel Araújo, que tá na linha de fundo, vai para quebrar. Quebrou no pé do Fausto Vera. O Fausto dominou, o Fagner já levantou os braços, sozinho. O Fausto já dominou, acelerou. Fagner dominou, eu falei, acho que ele vai bater no gol. O Manuel, tanto que o Manuel acelera para tirar o chute do Fagner. O que ele faz? Dá o passe no vazio, onde o Manuel deveria estar. Certo? No espaço que o Manuel deixou, entrou o passe do Fagner. Pro Roger, que dominou de costas, com o Nino colado nele. Ele domina, a bola escapa um pouquinho para a direita. O Nino acha que ele vai virar para cá, né? O que ele faz? Acelera pro lado esquerdo dele e bate cruzado. Uma bola que ainda pega na mão do Fábio. Vai chorando pra entrar no gol. Achei que o outro defensor ia tirar. O Ramiro chega também pra conferir, né? A bola pega na trave e entra. Pô, aí um 2-2 aos 44 do segundo era o que o Corinthians precisava, tá? Pro Fluminense, eu vi até alguns torcedores do Fluminense comentando nas redes sociais, esse gol foi um balde de água fria. O Fluminense sai com, parece que perdeu o jogo. E o Corinthians parece que venceu, tá? Na hora que você pega o finzinho da partida. Que o Flu tava muito melhor no jogo, com o Corinthians dominado em campo. Dominado. E aí no finalzinho o Corinthians consegue um empate. E o que eu falei das quartas de final? O Corinthians entrou nas quartas contra o Atlético, no jogo da volta. O empate era vantagem do Atlético. 1-0 Corinthians era vantagem do Atlético. 2-0 Corinthians não era vantagem pro Atlético, mas também não era vantagem pro Corinthians. Era pênaltis, tá?
Então olha o tanto de vantagem que o Atlético tinha. Agora, dia 15 contra o Flu, é um ponto. Começa o jogo, o empate também não é vantagem para o Corinthians, mas não é uma desvantagem, entendeu? Não é uma desvantagem. Essa é a principal diferença. Se fizer 1-0, quem tem que correr é o Flu, tá? Quem tem que correr é o Fluminense. Então, assim, o empate foi um ótimo resultado para a equipe do Corinthians, tá? Principalmente pelas circunstâncias da partida. Pelos erros no começo de primeiro e segundo tempo, tá? E pelo nosso desempenho na segunda etapa. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e aí o Roger Guedes, tá? Foi um dos únicos jogadores que comentou após a partida, tá? Ele falou o seguinte, ó. O Fluminense joga 90% do tempo pelo lado direito, então tive que voltar muito no jogo de hoje. Eles botam 4 caras do mesmo lado, é uma equipe que joga muito bem ofensivamente. E ele completou. Defensivamente, eles deixam alguns espaços. Então é acertar o contra-ataque que a gente pode matar o jogo lá dentro de casa. O Fluminense fica muito com a bola. Eles dão um jeito de sair quando pressionam. Agora, vamos entender o que o Vitor Pereira quer. É outro jogo em casa, é outra final. Tá? Então, é o mesmo discurso aí de todos os torcedores do Corinthians. Ótimo resultado, tá? Ótimo resultado. Agora traz para casa com o apoio da Fiel. Tá? A gente vai lotar a arena, vai empurrar do primeiro ao último minuto, como sempre foi, tá? Em todas as partidas dessa Copa do Brasil, da Libertadores, do Brasileirão. Contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, vocês lembram? Corinthians, a nossa torcida empurrou do primeiro ao último minuto. Contra o Santos, a mesma coisa. Contra o Atlético, mais ainda. Contra o Flu vai ser a mesma coisa, tá? O nosso time sabe a força que tem dentro de casa. Tá? Com o apoio da torcida. Aquela Neoquímica Arena fica um inferno para quem é adversário. Fica uma coisa doida, tá? Então, assim, confio bastante na nossa equipe e estou com expectativa boa, tá? Mas ponto importante. Ponto importante. Não dá para entrar achando que, só porque tá em casa vai ganhar. É entrar e jogar bola. Jogar bola. Tá? Se o Corinthians entrar e jogar bola, a gente vai apoiar, as coisas vão dar certo. Se entrar e falar, não, aqui é em casa a gente resolve, qualquer hora a gente resolve, aí vai complicar, tá? Aí vai complicar. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, o Vitor Pereira também falou, né, após a partida, na coletiva de imprensa, ele falou o seguinte, ó. É um fato que, nesse tipo de jogo, é preciso entrar focado desde o início. Esse tipo de jogo é no detalhe, num erro, numa marcação. E nós, de fato, não tivemos a competência que tínhamos que ter tido nos 2 gols. É aí que ele fala, né, dos gols do Fluminense no primeiro minuto de cada tempo. Mas quero registrar a capacidade de vir aqui, uma equipe que controla a bola, e conseguimos 2 vezes em desvantagem, reagir e ir à procura do empate. Conseguimos o 2-2 no intervalo da eliminatória. Então conseguimos o 2-2, né, no jogo de ida. Vamos descansar agora, perceber muito bem o que temos para corrigir e preparar para sermos fortes em casa para passar de fase. É isso, agora é descansar, pôr a cabeça no lugar e depois entender o que temos aí pela frente. Sobre o Renato Augusto, tá? Ele comentou o seguinte: eu só tenho pena que as pilhas do Renato Augusto não durem para sempre. Mas também, se durasse, não estava aqui, estava na Alemanha. Ele tem qualidade e capacidade de decisão. Consegue em uma fração de segundos tomar a decisão correta e ter a qualidade para o fazer. Portanto, eu gostei enquanto ele teve pilhas. O que eu falei? Que o Corinthians cansou no segundo tempo? Cansou. Agora, eu quero que venha o torcedor que reclamou do time alternativo no final de semana e me explica como vocês querem que o Renato jogue domingo à noite 90 minutos no Castelão e jogue uma semifinal de Copa do Brasil ontem no Maracanã. Se ele sendo poupado, jogando, sei lá, 20, 25 minutos contra o Fortaleza para ganhar ritmo, para jogar ontem contra o Flu, já cansou daquele jeito, imagine se tivesse jogado os 90 contra o Fortaleza. Mas não, tem que pôr o time titular, John. Eu discordo desse rodízio. Esse rodízio não leva a nada. Obviamente que eu queria que o Corinthians vencesse o Fortaleza, que entrasse com a melhor equipe. Mas a gente tem um monte de jogador acima dos 30 anos, que não aguenta
essa sequência de jogos. Não aguenta, não adianta a gente forçar. Não aguenta. Não adianta querer ficar criando pressão porque entrou com o time alternativo. Não adianta. Não adianta. Esse é o ponto. Enquanto a torcida do Corinthians não entender isso, vai ficar criticando o rodízio, vai ficar tentando criar crise que não existe, tá? E aí o Vitor Pereira completou. O Yuri também trabalhou muito, não é fácil fazer esse trabalho defensivo, como o Roger e o Adson também fizeram bem. Depois, as pilhas começam a falhar. Nós fomos essencialmente uma equipe com espírito, dos jogadores que entraram no começo, dos que entraram no banco e os que não entraram. Evidenciaram o que é o espírito corintiano. Um espírito de coração e união, que foi o que eu vi no jogo de hoje. Tá? Então, para quem quiser aí ver a coletiva completa do Vitor Pereira, tem na Corinthians TV, tá? Padrão, falou sobre essa janela que a gente tem até o jogo da volta, né? 2 semanas. Falou sobre o Fagner, falou sobre o desempenho mental do Corinthians. O pessoal perguntou se ele achou um time base pra ele, tá? O que muitos torcedores pedem. Pô, monta um time base. Qual que é o time titular? É esse que tá em campo. A base é essa, tá? O pessoal até me perguntou, John, você faria alguma mudança pro jogo da volta? Talvez. Se o Maicon estiver disponível, poderia entrar no lugar do Duqueiroz. O Rafael Ramos, se estiver disponível, disputa a vaga com o Fagner. O Raul Gustavo, se estiver disponível e tiver, mentalmente bem, tá? Tiver concentrado, é um cara importante. Que pode, por exemplo, entrar Balbuena e Raul Gustavo, tá? E aí são opções para o Vitor Pereira avaliar se os jogadores estiverem à disposição. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Agora, tá? Falando de mercado da bola, o Corinthians tem negociações avançadas para emprestar o Léo Natel para uma equipe da primeira divisão de Portugal. Se trata aí do Casa Pia, tá? O Casa Pia, não sei a pronúncia correta. Eles estão interessados aí, já tem uma negociação bem avançada, tá? Pelo empréstimo aí do Léo Natel, o atacante aí de 25 anos do Corinthians. Outras equipes estiveram interessadas, mas não fizeram propostas. E aí, a situação é a seguinte. Esse Casa Pia, que é um clube da primeira divisão de Portugal, foi comprado pelo norte-americano Robert Platek. Tá? Ele é dono aí de alguns clubes e tal, tá fazendo algumas contratações. E a ideia é a seguinte. O Léo Natel vai para lá por empréstimo, tá? E aí o clube pagaria 100 mil euros por esse empréstimo. E o Corinthians está negociando uma obrigação de compra no valor de 1,2 milhões de euros, cerca de 6 milhões de reais, ao fim desse empréstimo, que seria o final da temporada europeia. E aí eu tenho uma grande dúvida. Uma grande dúvida. Se você vai emprestar o cara agora e depois vai colocar uma obrigação de compra, por que você já não vende ele direto? Ué, você vai emprestar o cara para ele jogar 1 ano lá, e aí depois o clube que o Léo Natel foi, tem que pagar a obrigação de compra. Vai comprar o cara. Por que já não compra agora? Essa parte que eu não entendi, tá? Os clubes estão discutindo essa obrigação de compra. O Casa Pia queria colocar alguma cláusula, tipo, o Léo Natel tem que fazer tantos jogos na temporada, aí a gente tem a obrigação de comprá-lo. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Aí chega lá, o técnico começa a cortar o cara no fim da temporada pra não ser obrigado a comprar. E aí ele retorna pro Corinthians mais uma vez. O time não tá interessado? Já faz o seguinte, fala, paga, leva o cara e resolve, acabou. Se não quiser ali depois, vocês vendem. Vende e pega o dinheiro de volta, acabou, certo? Pega o dinheiro de volta da compra, tá? Mas o Corinthians já vendeu o cara, já era. É isso que eu não entendo nessas negociações da nossa diretoria, tá? Isso que eu não entendo. Mas, fato é, a negociação tá bem avançada. Acho que até o início da próxima semana já teremos alguma atualização importante. Quero saber a opinião de vocês. Família, agora rapidinho antes da última notícia, quero pedir, se você não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Rapaziada, muita gente, e aí quando eu falo muito, é muita mesmo, me marcou no TikTok sobre um vídeo de uma negociação entre o Hulk e o Corinthians. Aí alguns torcedores começaram a me mandar no Instagram.
pessoal comentou no YouTube. John, Corinthians tá negociando com o Hulk, vim em tal lugar que o Hulk que não... Eu vou ser bem categórico aqui. Não existe nada entre Corinthians e Hulk, tá? Interesse, não. Não. Chance do Hulk, não. Não tem chance do Hulk sair do Galo nesse momento. Por um motivo só. Eu vou dar um motivo. Tem 50 mil motivos. Mas eu vou dar um motivo só. A janela de transferências interna do Brasil tá fechada. Por qual motivo o Corinthians ia trazer o Hulk agora, sendo que não pode inscrever o cara nem em Copa do Brasil, nem em Brasileirão? Ia trazer um cara que ganha um dos maiores salários aí do Brasil, pra ele ficar encostado aqui? E o Galo ia aceitar perder o principal jogador deles no meio da temporada, sendo que os caras não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Libertadores, não tem mais nada, só Brasileirão. Vai perder o cara? Qual a lógica? Ô, rapaziada, vocês precisam também. Tem hora que não dá. Pô, um vídeo do TikTok que não faz sentido nenhum. O cara só veio e falou: porque o Corinthians tem negociações avançadas com o Hulk. Não tem nada. Não tem chance de ter alguma coisa, tá? Não tem chance de ter alguma negociação nesse sentido. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. É cada uma que me aparece, hein? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!